Isabel Solé, Estratégias de Leitura, vídeo 1. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a introdução do livro da Isabel Solé. Isso é bom porque na introdução ela lista algumas premissas desse trabalho e ela fala também como que o livro está organizado, o que ajuda na leitura e ajuda no entendimento do que ela vai propor aqui. E até mesmo a julgar quando a gente estiver diante de alguma informação sobre esse texto. O objetivo desse livro é ajudar os professores e os outros profissionais envolvidos na educação escolar numa tarefa que não é nada fácil, que é promover nos alunos a utilização de estratégias que lhes permitam interpretar e compreender de forma autônoma os textos escritos. A autora começa dizendo que desconfia de receitas prontas, e essa desconfiança aumenta na proporção direta do conhecimento dela a respeito do que é uma sala de aula. Que uma sala de aula exige para o seu bom funcionamento a presença de um professor sensível ao que nela acontece e munido de recursos para implementar situações e soluções criativas e avaliar o impacto da sua intervenção. Essa figura, que ela diz que seria o professor ideal, tem poucos aspectos em comum com a de um aplicador de prescrição. Por isso que ela desconfia das prescrições, das receitas prontas. E aí, para situar as nossas expectativas em relação ao livro, a Isabel cita 6 premissas. A primeira é que ser capaz de ler, isto é, de compreender e interpretar os textos escritos de vários tipos e com diferentes intenções e objetivos, contribui decisivamente para a autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento necessário para lidar com certas garantias numa sociedade letrada. A segunda premissa é que na leitura, o leitor é um sujeito ativo, que processa o texto e contribui com os seus conhecimentos, experiências e esquemas anteriores. A autora parte da ideia de que o leitor proficiente atribui sentido e significado ao texto e rejeita a suposição de que ele o recita. Exceto, é claro, nos casos em que a atividade de leitura responde a esse objetivo, por exemplo, na recitação poética. A premissa 3 é que a aprendizagem da leitura e de estratégias apropriadas para compreender melhor os textos exige uma intervenção explicitamente voltada para essa aquisição. É um trabalho intencional do professor fazendo essa intervenção. O leitor aprendiz, e a gente poderia dizer simplesmente o aluno, ele necessita da informação, do apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor. Dessa forma, o leitor iniciante ele pode dominar progressivamente aspectos da tarefa de leitura que inicialmente eram inacessíveis. Segundo a autora, essa forma de conceber a aprendizagem da leitura distancia ela das tendências que postulam a aquisição espontânea ou individual, que a pessoa vai simplesmente aprender a ler e desenvolver isso sozinha pela prática. E também daquelas que privilegiam um método único, fechado, aplicável a qualquer caso, contexto ou aluno. Premissa 4. Na premissa 4, ela diz que nas sociedades ocidentais, a aprendizagem da leitura é confiada à instrução formal e institucionalizada, que é fornecida pela escola. A princípio, isso é sensato e razoável, porém, há aspectos nessa questão que carecem de bom senso. O primeiro aspecto que carece de bom senso é que o ensino da leitura é habitualmente considerado como parte de um ciclo de escolarização. No nosso sistema educativo atual, o primeiro ciclo do ensino primário. A autora vai defender que o trabalho de leitura deve ser estendido ao longo de toda a escolaridade, pois há razões para isso. O segundo ponto que carece de bom senso é que existe uma lacuna considerável entre o que é ensinado na escola sobre leitura e as necessidades que devem ser satisfeitas através dela, mesmo na própria escola. O que a gente chama de ler para aprender, que é o modo como se lê na escola. Segundo a autora, os meios utilizados no ensino devem levar os alunos a se tornarem bons leitores, que eles sintam gosto e prazer na leitura e, se possível, fiquem apaixonados por ela. Esses leitores aprenderão lendo, enquanto desfrutam de sua tarefa. Premissa 5.
Em estreita ligação com o que foi afirmado na premissa 4, a autora crê que o ensino da leitura não é uma questão de um curso ou de um professor, mas sim uma questão da escola, é uma questão de projeto curricular e de todas as disciplinas que estão envolvidas. Por acaso existe alguma disciplina em que não seja necessário ler? Para a aprendizagem da leitura, a coerência, a continuidade e a progressão da intervenção ao longo da escolaridade são condições necessárias, porém, por si só, não são suficientes. Tudo isso é de pouca utilidade se os professores não souberem transmitir aquele gosto pela leitura que foi mencionado anteriormente. E por fim, na premissa 6, a autora insiste na ideia de que ensinar e aprender a ler são tarefas complexas e acrescenta algo que, segundo ela, é essencial. Ensinar e aprender a ler são tarefas muitíssimo gratificantes, tanto pela funcionalidade do conteúdo, como pelo protagonismo e envolvimento que demanda dos responsáveis, professores, alunos, para que ocorra a aquisição desse aprendizado. E aí, falando da estrutura do livro, a autora diz que o livro é dividido em duas partes. Na primeira, ela explica a abordagem geral e o que implica a aprendizagem inicial da leitura. Ela descreve brevemente o processo de leitura a partir do modelo interativo, bem como as funções que a leitura assume na escola, e trata sobre a ligação entre leitura, compreensão e aprendizagem significativa. A segunda parte do livro é dedicada ao ensino de estratégias de compreensão de leitura, definição de objetivos, atualização de conhecimentos prévios, previsão, inferência, autoquestionamento e síntese. Também discute os parâmetros gerais que devem ser observados no ensino sob uma perspectiva construtivista e termina com uma reflexão sobre alguns temas intimamente relacionados com o ensino da compreensão leitora. A avaliação, a localização ao longo das etapas da educação escolar e a sua consideração como centro de projeto partilhado. E aí, como você pode ver, esse trabalho da autora não oferece um método para ensinar a ler, nem para ensinar a compreender, embora pretenda constituir um importante recurso para o ensino, que por sua vez deve ser interpretado e utilizado por professores e demais profissionais a quem esse livro interesse. No card está um relacionado ou a continuação desse. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.